sobre a Semana Teológica, né? Na Semana Teológica, essa semana, nós estamos conversando sobre as semelhanças das religiões, tá? As semelhanças. Vamos ver aqui, né, o conteúdo que nós temos para hoje. Hoje é sábado. Então tá aqui. Olha, no domingo a gente falou sobre fomos criados à semelhança de Deus, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, aproveitamos isso e caímos e pecamos. Aí Deus então planejou a graça para nos salvar, né? O plano da graça, e o primeiro passo no plano da graça foi Deus se revelar, a revelação de Deus. Deus falar aos homens de muitas maneiras, e até hoje ele tem feito isso, tá? Então Deus fala de muitas maneiras. Não é falando com voz humana, não, mas ele está o tempo todo falando às pessoas, ao coração das pessoas. Na segunda-feira nós dissemos que o Espírito Santo, que fomos todos criados à imagem e semelhança, o Espírito Santo usa isso para nos iluminar, para iluminar todo ser humano a entender o que Deus está falando, tá? E também o Espírito em todo ser humano convence a pessoa da sua situação de pecado. Não é de pecados, não. É do seu estado de pecado, da sua situação de pecado. Então ele trabalha convencendo, todos estão convencidos disso. Na terça-feira, a gente falou que ele alcança todas as pessoas sem exceção, né? E todas essas pessoas, né, tem um grupo que fica indiferente e tem um grupo que tem vontade de mudar. Senhor, reconheço que sou pecador, reconheço que estou falhando, reconheço que preciso mudar. Vontade de mudar. Mas dentre esses com vontade de mudar, tem aqueles que permitem que Deus mude. Então, muitos querem mudar por si só. Esse é o joio. Não consegue mudança. Ele quer, mas não consegue. Ele exagera, ele perde o contato, porque ele não é e ele quer ser. Entendeu? Agora, enquanto que o, o trigo, né? O trigo é aquele que permite que o próprio Deus opere a mudança na vida dele. Na quarta-feira, a gente falou sobre a religiosidade. Religiosidade é a espiritualidade, é a resposta que todo ser humano dá, não é, ao convencimento que o Espírito dá, tá bom? É a religiosidade dela. Então, ela desenvolve uma maneira de se relacionar com Deus. Até o ateu, ele desenvolve um jeito dele de relacionar-se com Deus. É o jeito dele. Entendeu? Todos os jeitos são perfeitos? Não. Cada um do seu jeito termina não sendo essa coisa toda, né? A religiosidade, então, é essa resposta. Dessa religiosidade, você tem a religiosidade do trigo, que é a religiosidade de ovelha, é aquela que o Espírito auxilia essa pessoa nas melhorias dela, e o joio, a religiosidade do joio. O que mais? Falamos na quinta-feira sobre a conversão, santificação e bênçãos, ou seja, todas aquelas pessoas que permitem que o Espírito opere, então ele realiza na vida dessa pessoa uma conversão, um novo nascimento. Tá? E quando aparece esse novo nascimento, a pessoa agora desenvolve uma santificação. É um processo que cada vez mais essa pessoa fica parecida com Jesus. Isso é o processo da santificação, que é o Espírito Santo quem opera. Tá? Só o Espírito sabe fazer isso. Na sexta-feira, nós falamos sobre judaísmo, cristianismo, antes deles dois e fora deles dois. No judaísmo, a gente sabe, tudo começa ali com Moisés, apanhando a experiência de Abraão, e é estabelecida uma religião. O cristianismo, a partir ali de Jesus, na verdade, é a partir do ensino dos apóstolos, é organizada uma religião. Tá bom? E a gente chama atenção para o seguinte: salvação de pessoas,
operada pelo Espírito, aconteceu sempre, antes mesmo do judaísmo. Tá bom? Antes do judaísmo já haviam muitas pessoas salvas. Salvas, porque não depende de religião, depende da ação do Espírito e da permissão que as pessoas dão a essa ação do Espírito. Mesma coisa fora do judaísmo e do cristianismo, em qualquer religião do mundo, você vai encontrar trigo e joio, porque o Espírito vai fazer isso. É por isso que Jesus diz aos apóstolos: eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho. Tá bom? Então, fora do judaísmo, fora do cristianismo, antes do judaísmo, antes do cristianismo ou depois deles, Deus tem salvado muita gente, muitas pessoas, independente de religião, independente do que seja. Ah, mas Deus não pergunta nem a você, nem a mim, se eu acho que deve ser salvo. Deus ama e Deus trabalha e muda todas as pessoas o necessário para que sejam novas criaturas. Tá bom? Na sexta-feira, não, então falamos sobre isso. E hoje, olha aqui, fé, né? Fé é dom. É dom de Deus a vida de uma pessoa. Então, é um dom. Aqui tem fé, Jesus, obra, paz. Em todos os tempos, em todos os lugares, antes e depois de Cristo, dentro e fora do judaísmo e do cristianismo, e qualquer outra religião, os novos decididos, os salvos, os que nasceram de novo, recebem a fé salvadora. Deus dá essa fé, né? É um dom de Deus. Não é fé em Jesus. Não é fé na cruz ou em merecimentos pessoais. Mas fé quer dizer confiança, descanso na paz com Deus. Abraão tinha fé em Jesus? Não, ele tinha fé na paz com Deus. Entendeu? Porque foi uma fé que Deus deu a ele. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele tinha fé em Jesus? Não, ele não conhecia Jesus, mas tinha fé, dada por Deus, porque ele era uma nova criatura, ele era um salvo. Tá? A mesma coisa hoje em outras religiões. Não precisa que as pessoas tenham fé em Jesus. Deus não muda. O plano da salvação não muda. É o mesmo, desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Não esqueça disso. Colocaram na cabeça da gente que agora ou é cristão ou não é salvo. Não é verdade. Deus tem salvado muita gente fora do cristianismo, enquanto que dentro do cristianismo o número do joio é um absurdo. E joio não é salvo. É apenas religioso. Tá bom? Então, esses são informações que nós temos aqui sobre a Semana Teológica. Tá bom?